Aleluia. Diante desse tempo, nós vamos sentar à mesa do Senhor daqui a pouco. Vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Isso que nós declaramos aqui, que Deus nos libertou, morreu a nossa morte. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta quando nós devemos sentar à mesa do Senhor. Devemos fazer isso todas as vezes em memória do Senhor. Devemos lembrar o sacrifício da cruz, o preço da redenção, o preço da entrega, para que eu e você pudéssemos hoje ter a liberdade de dizer que não pertencemos mais ao império das trevas, que temos um lugar preparado pelo Pai e somos o corpo de Cristo como igreja. Amém, queridos? E o que eu tenho percebido é que Deus tem feito coisas em nosso meio com um propósito definido. Primeiro, Deus trabalha no indivíduo para trabalhar no coletivo. Deus começa a trabalhar aí para daqui a pouco contagiar toda a igreja. Amém? E a mesa do Senhor não é um lugar de condenação, mas é um lugar de perdão, um lugar de redenção. E hoje, sentar à mesa do Senhor é motivo de muita alegria, porque eu participo do corpo e do sangue de Jesus. É motivo de alegria você refletir que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. E as nossas decisões nele não só influenciarão as nossas vidas, mas também as nossas gerações. O seu papel no corpo de Cristo fará diferença na sua casa. Aleluia. Porque na medida em que nós vamos avançando no Senhor, nós vamos desfrutando do Senhor, Deus vai nos protegendo e vai nos conduzindo para um tempo nele. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, a partir do versículo 31. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer ao Renato, que prontamente atendeu o nosso socorro, veio lá do Verbo de Arthur Alvim, para nos ajudar na bateria. Irmãos, hoje é aniversário da noiva dele. Amém? Ele deixou ela lá para nos servir. Deus te abençoe, viu, Renatão? Retribua grandemente a sua vida. Aleluia. Todos acharam? Diz assim: portanto vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Feche teus olhos. Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Entrego, Senhor, a minha família, a minha esposa, a minha filha. Senhor, entregamos este tempo em que nós escolhemos estar aqui, Senhor, para buscar de Ti respostas aos nossos corações. Que o Senhor venha suprir, Senhor, as nossas necessidades, os nossos anseios. Que possamos, ó Deus, sair daqui, Deus, diferente como nós estamos, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar, de como nós nos relacionamos com o Senhor. Pai, sabemos que somos feitos por Ti, Pai, para o Teu louvor. Estamos prontos para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha despertar, Deus, a Tua igreja para um tempo novo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Queridos, quando Jesus ele começou a manifestar o seu ministério, e o poder de Deus o tomou de maneira tão grandiosa, Jesus começou a realizar grandes feitos, e ele veio chocando os religiosos da sua época, pela maneira com que ele se comportava, pela maneira com que ele fazia. E os milagres começaram a tomar grandes proporções. E Jesus, ele começou a confrontar a postura dos religiosos da época. E quando Jesus começou a manifestar o seu ministério de cura, de salvação, de libertação, o texto em que antecede a leitura que fizemos, fala que alguns endemoniados foram estar com o Senhor. E naquele mesmo momento Jesus começou a expulsar os demônios. E aqueles começaram a questionar como Jesus operava aquilo. Alguns diziam: olha, ele faz isso em nome de Beelzebu. Olha, Jesus está fazendo isso, não vem de Deus, isso é coisa do demônio. Começaram a colocar em xeque a natureza de Jesus. E aí Jesus, sondando os corações deles, ele responde no versículo 31, em que nós acabamos de ler, dizendo: todo pecado e blasfêmia, porque eles estavam dizendo, o 30 diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. E às vezes alguns se perguntam: o que é blasfemar contra o Espírito? Que Jesus está dizendo que esse não será perdoado. Todo pecado gerado, ele pode ser perdoado. Todo pecado gerado no homem, ele pode e deve ser perdoado. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado não haverá perdão. Como entender isso? Alguma vez você já se viu nessa situação, colocando em xeque a manifestação do Espírito e pecando contra o Espírito? Não há perdão. É algo imperdoável. Mas o que isso quer dizer? Como isso afeta a minha vida e a minha caminhada ao ponto de eu não receber o perdão de Deus? O que é blasfemar? Falar mal, falar contra. Então, quando nós estamos vendo o agir de Deus, o favor de Deus, a manifestação de Deus, colocamos em xeque aquilo que está sendo feito pela ação do Espírito Santo, atribuindo ao Senhor coisas que não são da sua natureza. Quando a Bíblia diz que criamos alguns sofismas, o que é sofisma? São duas verdades contadas de forma diferente, ao ponto que você deixa em xeque a veracidade da verdade. Então, quando nós falamos contra a ação do Espírito, contra o mover do Espírito, contra aquilo que está acontecendo no Espírito, a Bíblia diz que isso não tem perdão para nós. Eu me lembro, querido, que quando eu comecei a minha caminhada, eu fui visitar uma igreja muito pequena, lá para o lado de Guarulhos, no final de Guarulhos. E eu estava tão sedente de Deus, eu queria mergulhar, conhecer Deus, ter comunhão, me relacionar com Deus, entender Deus. E aí naquele dia me convidaram para ir numa igreja pequenininha, lá no fundo de Guarulhos. Não tinha, acho que 20 cadeiras naquela igreja. Foi numa tarde de quarta-feira. Eu estava passando por um processo difícil da vida. E aí você tinha muito tempo de folga, você está disponível no mercado. Aí eu fui. Aí cheguei com esse rapaz que me convidou. Aí era uma reunião de umas irmãs dos coque, como diz o pastor Davi. Aí tinha 4 irmãs do coque lá, mais o dirigente da reunião, eu e o rapaz que me convidou. Então nós éramos em 7, 8 pessoas daquela igreja. E ali começou aquela reunião. Aí pegaram um pandeiro,
Quem é de percussão vai saber. Tem aqueles, como é que é, Raul? Atabaca, um pandeiro. E começaram a fazer alguns corinhos ali, alguns cânticos. E o rapaz que me convidou foi embora, me deixou lá sozinho, porque ele morava ali perto, foi para fazer outra coisa. Eu fui ali e fiquei. Aí ficou eu, o dirigente e 4 irmãs. E aí ele começou a fazer aqueles cânticos. E eu dentro de mim falava assim: Senhor, que música é essa? Que coisa horrorosa. Meu Deus, isso parece macumba. E eu ali, falando dentro de mim, falei: Senhor, como é que o Senhor pode receber esse tipo de adoração? E eu fiquei ali. Daqui a pouco aquele irmão se levantou e disse assim: pare tudo, pare tudo. Aí as irmãs pararam de tocar. Aí só tinha eu. Aí disse: ei, homem. Aí só tinha eu, não podia nem olhar para trás. O recado era para mim. Olhe só. Era um baianinho. Tu está dizendo que Deus não está recebendo este louvor? Saiba tu, homem, que esta maneira foi a maneira que Deus escolheu para ser adorado neste lugar. Irmão, eu fui diminuindo assim, fui diminuindo. Vontade de sair correndo. Ele disse: Deus te trouxe aqui nesta tarde para te mostrar a multiforma de Deus. Deus não recebe o teu louvor porque você não entendeu o que era adorar a Deus. Irmão, eu saí de lá com uma vergonha, que eu não via a hora daquela reunião acabar. E as irmãs tocavam e olhavam para mim, cantavam e olhavam para mim. Aqueles coros, com aquele pandeiro, com aquele negócio que parecia um martelo batendo na minha cabeça. E eu dizia assim: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Deus, Ele é Deus. A maneira com que Ele faz, a maneira com que Ele age, queridos, não cabe a mim e a você julgar. Simplesmente entre na dispensação de Deus, porque nós somos a igreja de Cristo, querido. E por ser a igreja de Cristo, nós temos que entender que existem princípios do Senhor que são imutáveis. Nós falamos na semana passada que o mais importante que Deus quer de nós é que nós entendemos o que Ele está falando. Não adianta nada você buscar o poder de Deus e Deus não mudar a tua vida, você não ter a sua vida transformada diante da palavra de Deus. Não vale nada você dizer que você faz parte do corpo de Cristo, senta na mesa do Pai, come do pão, bebe do sangue e não tem a sua natureza mudada. Mas quando aqueles entendem o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus não questiona o agir de Deus. Aleluia. O que nós temos visto hoje, queridos, que a informação ela está tão disponível para nós. Nós temos a capacidade de crescer em conhecimento, mas não crescemos na graça. Nós crescemos no entendimento, mas não crescemos na comunhão. Aí nós nos colocamos diante da situação, às vezes questionando, aleluia, aquilo que Deus tem para nós. Mas o que Deus quer nos fazer é nos ajustar como corpo de Cristo, para nos preparar por aquilo que está para vir. E é isso que Jesus estava oferecendo ali. E nós temos que entender que o que vai mudar, o que vai transformar a nossa vida, é como nós nos relacionamos com Ele, da maneira com que nós nos posicionamos diante dEle. Porque há um poder disponível para nós por meio da palavra do Senhor. Ela é poderosa.
A palavra de Deus é que faz com que eu e você possamos desfrutar daquilo que Deus está nos revelando a nós. Porque Ele diz, olha, você pode até dizer contra, mas o que você não pode questionar é aquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Segundo a lei de Israel, quando nós olhamos lá em Levítico capítulo de número 13, a Bíblia diz que existia uma cultura no meio do povo, que dizendo que todo aquele que era cometido de lepra, ela é por causa do falar, da maneira com que você proferia, quando você falava mal. Então quando você falava mal de um, do outro, você era cometido de lepra. E aí era apresentado diante do sacerdote, que ele examinava a sua enfermidade. E se a sua enfermidade por um período de 7 dias não manifestasse nenhuma cura, porque a cura só vinha quando você parava de falar mal, aí você era separado do arraial, vivia separadamente, porque lá você não podia falar de ninguém, você estava sozinho. E aí a cura vinha, aí você voltava para a presença. Essa era a questão da cultura quando se falava mal. Então eu dizia, olha, isso é possível ser perdoado. Aleluia. No verso 32, mas não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no vindouro. Quando você questiona aquilo que Deus está fazendo. Porque como nós falamos, nós somos falhos na misericórdia, mas somos grandiosos no juízo. Quando a gente vê a ação de Deus, nós não conseguimos, quando não temos essa sensibilidade, aceitar o que Deus está fazendo. Como é que pode Deus perdoar um homem que matou 200 pessoas? Como é que pode Deus ter misericórdia de alguém que fez isso, fez aquilo? Porque o nosso senso é de justiça. Não é assim? A gente quer que Deus, Ele age em juízo. Mas na verdade, a mesa não é lugar de condenação, é lugar de remissão, é lugar de transformação, é lugar de cura, é lugar de perdão. Então quando nós entendemos o princípio da mesa do Senhor, aí nós entendemos aquilo que precisamos ser transformados nele. Aí o versículo 33 diz, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore mal o seu fruto mal, porque pelo fruto conhece a árvore. Sabe o que eu vejo, queridos? O que eu aprendo? Que nós como corpo, nós estamos sempre prontos para receber, mas nunca estamos prontos para dar. E não observamos os frutos que estamos gerando. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, pode? Hã? Não. Mas algumas coisas nós só vamos aprender em Deus quando nós passamos por ela. Nós só vamos entender o princípio da honra quando nós aprendemos a passar por desonra. Nós só vamos entender o princípio do dar quando nós começamos a desprender de tudo aquilo que nos separa, que nos torna solitários. Mas quando nós estamos prontos a nos doar, a nos entregar, a ficar à disposição daquilo que Deus tem para a nossa vida, certamente nós vamos avançar em Deus. Aleluia. Porque a justiça de Deus, irmãos, não é condenar o pecador, mas tomar o lugar dele. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, quando ele foi até João Batista, quando João avistou o Senhor, ele chegou, Senhor, não, Senhor, eu posso te batizar, eu é que tenho que ser batizado. Jesus falou, João,
Você não entendeu. João, eu tenho que tomar o seu lugar e você tomar o meu lugar. Colocar-se no lugar do outro para que se cumpra toda a profecia, para que se cumpra todo o propósito. Por isso, irmãos, nós temos que entender quais são os propósitos da nossa vida, quais são os desígnios para nós, o que Deus quer fazer em nós. Nós convocamos alguns irmãos para estar conosco hoje pela manhã, para um tempo de adoração e de jejum. E o interessante é que às vezes algumas pessoas não sabem nem como fazê-lo, e nem de que maneira fazer. Porque algumas pessoas entendem de forma errada o que é o tempo de jejum, achando que quando você se propõe a jejuar, você vai se tornar mais poderoso. Porque quando Jesus disse aos discípulos: Senhor, nós expulsamos e eles não saíram, Jesus diz: olha, existe uma castra de demônio que só sai com jejum e oração, potencializando o jejum. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Olha, existe alguns seres no mundo espiritual que vão se posicionar quando você deixar a sua natureza de lado, se dedicar um tempo em comunhão com o Pai, para que o Pai se manifeste por meio da sua vida, e aí você receberá do alto um poder, em nome de Jesus, para que você possa ter poder sobre essas entidades do mal. Mas existem pessoas que pensam que fazendo jejum você vai se encher de poder. Mas não é isso. Abra comigo lá em Isaías 58. Para você entender que tipo de jejum Deus quer que você e eu façamos. Isaías 58, 3 diz assim: porque nós temos jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Porque temos afligido as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, prossigais as vossas empresas, e exigis que façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferires com um punho iníquo, jejuando vós assim como hoje, e a vossa voz não se fará ouvir no alto. O que ele está dizendo? Você faz jejum, você vai trabalhar, você tem um dia terrível, você arruma confusão com todo mundo, você briga, você reclama, você sai no tapa. É o que está dizendo. Você faz tudo isso e depois você vem orar e acha que a sua oração vai ser ouvida? Seria esse jejum, capítulo 5? Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma, consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco e estende debaixo de si um saco de cinza? Clamarias tu isso, jejum, e dia aceitável o Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Se soltes as ligaduras da iniquidade, se desfaçam as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces do jugo, porventura não é também que repartas o pão com o faminto, e recolhas em casas aos pobres desamparados, vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura presentemente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e o falar iniquamente. O
Quer que o seu tempo de jejum seja agradável ao Senhor? Mude o teu comportamento, mude a tua maneira de ver. Se dedique esse tempo em oração. Se você se propõe a isso, irmãos, certamente você não vai julgar mais aquilo que Deus está fazendo, da maneira com que Deus está fazendo, como está fazendo. Porque às vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Aí nos colocamos numa posição de revolta diante de Deus, blasfemamos, murmuramos, reclamamos. E Deus está trabalhando a nosso favor, mesmo que quando as coisas não estão indo bem. Nós temos essa família aqui, posso falar de vocês? Eles estiveram aqui na formatura de casados, aceitaram Jesus no domingo, vieram no culto na terça, na quarta roubaram o carro deles. Coisa linda. Aí nós ligamos, ele estava bem e tal, mas é natural você manifestar a sua indignação como ser humano. Mas quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, Deus pode transformar até esse tempo ruim em bênção. Porque da maneira com que ele falou, de fato Deus preservou, porque os caras vinham atrás dele, queriam o carro dele de qualquer jeito. Mas Deus foi tão maravilhoso que fez ele parar, descer, os caras foram levar o carro, ele está aí, intacto. Deus guardou. Deus vai dar melhor. Aleluia. Temos aqui a esposa do Raul, a Letícia, deixa eu falar com ela aqui. Está caminhando conosco também. Chegou aqui, fez uma oração, ela e Deus em casa. Veio no culto, Deus respondeu por meio da vida da pastora Simone. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Perdeu o emprego. Foi isso? Só que perdeu o emprego e Deus tem favorecido, Deus tem mostrado para ela um novo caminho. Então como entender isso? Como compreender isso? Como entender o tempo e a hora sem blasfemar contra Deus? Entender que todas as coisas contribuem de fato para o nosso bem. Como entender isso? Ah, Deus, não. Se o Senhor fosse Deus, isso não me aconteceria. Se fosse Deus, não faria assim. Irmãos, Deus não intercede, não interfere nas nossas decisões. Ele continua sendo Deus de qualquer jeito. Mas o problema é o que Deus está nos ensinando com isso. Como é que nós vamos compreender isso em Deus? Como nós vamos nos posicionar sem levantar os nossos lábios e murmurar aquilo que Deus está fazendo? Eu falei, Deus, não é possível, nós tivemos um culto tão bom de manhã, como que o Senhor me dá uma palavra tão dessa? Não sei. Aí Deus me fez lembrar uma vez, quando eu estava numa igreja aí, bem um tempo atrás. Aí eu preguei uma mensagem 3 vezes na mesma igreja. Aí o rapaz falou assim, poxa pastor, eu percebi que o senhor repete as suas mensagens, né? Eu falei, Jesus, e agora? Aí Deus falou assim, fala para ele que você repete a mensagem, porque ele repete o pecado. Porque se você não repetir o pecado, Deus não vai repetir a mensagem. A mensagem vem, ela cura, transforma. Ele não vai repetir a mensagem. Mas se ele repete a mensagem, é porque o pecado está sendo repetido. Então se Deus está falando, querido, é porque Ele quer nos alinhar. Ele quer nos preparar para coisas que vão vir. Aleluia. E para vir, irmãos, nós temos que estar pronto para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Aquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Porque nós somos uma igreja, irmãos, que temos que influenciar as gerações que virão. Porque ninguém pode parar aquilo que Deus está fazendo. Ninguém pode parar. Milagre Deus faz. Mas o maior milagre que Deus quer fazer é transformar a nossa vida.
quer nos salvar, quer nos remir, quer nos transformar, quer nos fazer entender esse princípio aqui. Irmãos, não foi em vão que Jesus morreu. Jesus não morreu para te dar casa, para te dar carro. Jesus morreu para que você possa reviver nele. Aleluia. Aleluia. A justiça de Deus não é condenar o pecador, mas livrar o pecador da condenação eterna. Por isso, meu amado e minha irmã, que você possa entender que o que Deus quer fazer na sua vida vai muito mais além do que operar um milagre de cura, mudar a tua sorte, trazer a provisão que você precisa. Ele quer que você entenda esse princípio de verdade. Aleluia. Você é uma boa árvore, temos que dar bons frutos, porque um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus e apresentar aquilo que você tem frutificado. Irmãos, andar por fé, como a gente falou aqui de manhã, vai muito mais além daquilo que você tem como expectativa de Deus. Andar por fé é andar como Deus quer que você ande. Os despentes da vida vão acontecer, mas isso não pode te paralisar. Não podemos fazer como os discípulos a caminho de Emaús. A presença do Senhor está aqui e você só está lamentando o que você perdeu. Jesus está se revelando a você. Você está chorando as mágoas do passado, até o momento em que Jesus é tirado e fala assim: puxa vida, nossa, parecia ele, né? Aí quando você vê que Jesus deixou de agir, você fala: puxa vida, olha, Jesus estava aqui todo o tempo e eu não percebi. Jesus estava me cuidando o tempo todo e eu não percebi. Aleluia. Aleluia. Mas que nessa noite, querido, você saia daqui para frutificar no Senhor. Amém. Nós vamos cear. Mas antes de cear, queridos, eu queria ler o texto. Perdão. Aleluia. Aleluia. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando aconteceu isso, queridos? Jesus, ele veio se revelando aos seus discípulos, dizendo que ele era o Cordeiro Pascual, aquele que tinha o poder de tirar o pecado do mundo. E a Bíblia diz que esses momentos que antecederam, Jesus iria celebrar a Páscoa, que era a festa mais esperada pelo judaísmo, aonde representava a passagem da escravidão para a liberdade. E ali tinha todo o preparativo da Páscoa. Jesus cumpriu e estabeleceu uma nova aliança, que nós chamamos a ceia do Senhor. A Bíblia diz que esse momento ele desejou ardentemente, porque ele disse: olha, eu vou para o Pai, eu vou me entregar, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou me entregar por vocês. E a partir de hoje eu faço essa aliança com vocês. O pão representa o corpo,
Corpo esse que foi moído, que foi entregue, que levou sobre si toda a nossa condenação, como diz Isaías 53, para que eu e você pudéssemos ser livres da condenação eterna. E ele diz ainda: porque todas as vezes que comeres e beberes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. De modo que qualquer que comer deste pão, ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer de forma indigna? Você se colocar de lado, você se auto-julgar incapaz de cear e tornando-se capaz aqueles outros que participam da ceia. Mas quando a Bíblia diz que Jesus morreu a morte por todos, Ele te fez e te deu o direito de você participar do corpo. Como eu tenho dito aqui, todas as vezes que você faz isso, você declara publicamente que você é lavado, remido no sangue do Senhor. Você é parte do corpo de Cristo. Você reconhece o sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não o toca. Então eu digo assim: diabo, você não tem mais poder sobre a minha vida. Diabo, você não pode mais brincar comigo, porque o sangue do Cordeiro me marcou. A morte não tem mais lugar. É como se fosse no mundo espiritual, tivesse um luminol assim, ó, e você tivesse na sua testa o sangue. Porque a Bíblia diz que o anjo da morte, quando passa, ele reconhece aqueles que são do Senhor. Mas quando você diz: olha, eu não sou digno de participar do pão, nem do corpo, eu estou dizendo assim: eu não tenho parte com Jesus. Eu não reconheço o seu sacrifício. Eu prefiro muito mais acreditar que Jesus é um homem qualquer, foi um grande profeta, mas ao ponto de reconhecer que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o único caminho que me leva ao céu, está distante. Aí, queridos, o sacrifício da cruz não pode fazer nada por você. Aleluia. Aí ele continua dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo não disse: olha, examine-se, e se você quiser, come, se não quiser, não come. É isso que ele disse? Não, é imperativo. Você deve comer, você deve participar. Olha para a tua vida, reflita, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, que tudo que Ele fez foi por meio dEle, por Ele, para salvar você e levar você para morar no céu. E diz: Senhor, a partir de hoje eu não quero ficar sem participar do corpo, porque a Bíblia diz que o pecado gera morte, e a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Aleluia. Então por isso que Paulo diz: olha, repense a maneira com que você está vivendo. Olhe a maneira com que você está vivendo a sua vida, mas não deixe, se arrependa e senta e come. Gera vida. Aleluia. Aleluia. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação. Se não discernir o corpo do Senhor, por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Pessoas que são fracas na fé, debilitadas na fé e morreram sem a salvação. Mas
Se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntai a comer, esperais uns aos outros. Se alguém tiver fome, coma em sua casa, a fim de que não reinais para a condenação vós, e as demais coisas eu as ordenei quando for. Amém? Então essa é a hora que você tem, o momento que você tem de rever a sua vida. Como é que você tem levado a sua vida? Como é que você tem levado a vida que você escolheu viver em Deus? Irmãos, você pode enganar os homens, mas não engana a Deus. De Deus não se zomba, não se brinca. Viver a vida no Senhor é uma vida com temor. Não é ter medo de Deus, mas reconhecer a grandeza de Deus. Aleluia. Enquanto nós vamos ministrando a adoração, você pode dobrar o seu joelho se você puder. Se você não puder, fique sentado. Mas tenha um tempo com o Senhor. Ore. Mas não deixe de participar da ceia, irmãos. Não deixe o inimigo te acusar. Aleluia. Nos perdoa, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós consagramos o vinho, Senhor, que representa o teu sangue vertido na cruz, Senhor.
Pai, dele beberemos, porque nós cremos, Senhor, que dele receberemos vida, vida abundante pelo poder que há em Ti, Senhor. Recebe este cálice, nós o consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Pai, estamos aqui unidos em Teu santo nome. Senhor, o Teu corpo, que é este pão, aquele corpo, Senhor, que foi entregue por nós, moído pela vontade do Pai para nos salvar. Ó Senhor, vamos celebrar mais uma vez aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, que sempre, Senhor, Teu Espírito Santo esteja em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar, eles vão servir o pão. Espero para todos, para celebrarmos juntos. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente.
Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. Pela opressão do juízo foi arrebatado. E quem dentre as suas gerações considerou que fora cortado das terras dos viventes, ferido por causa das nossas transgressões, as transgressões do seu povo? E deram-lhes a sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi a vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se propôs como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. Foi o desejo do Pai, para que eu e você pudéssemos ser livres, pudéssemos ser curados, ser sarados. Aleluia. E que nesta noite, queridos, você entenda o sacrifício do Senhor. Aleluia. Aonde Ele, reunindo os discípulos, disse: eu desejei esse momento. Irmão, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Olhar para um homem que não tinha pecado, olhar para um homem que não merecia aquela morte, mas Ele disse: eu vou tomar o seu lugar, eu vou morrer no seu lugar, a sua condenação eu vou receber em mim, para te libertar, para te curar, para te sarar, para te transformar. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a nossa fonte de alimento. É Ele que nós temos que ser suprido, é nele que nós temos que ser suprido. Por isso, quando Ele pega o pão, Ele disse: esse é o meu corpo. Corpo esse que vai ser entregue por vocês. Aleluia. E tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei em memória de mim. Aleluia. Semelhantemente, tomando o cálice, disse: este é o cálice da nova aliança. Aleluia. Uma nova aliança, irmãos, foi feito por Cristo na cruz, por meio do seu sangue, porque nós não temos condições nenhuma de ser salvos. Só foi aberta a oportunidade por meio do sacrifício da cruz, do sangue de um justo sendo injustiçado, nos purificando de toda maldade, de toda condenação. Nos marcamos com o sangue do Cordeiro, aonde eu e você hoje somos partes dessa aliança do Senhor. Somos salvos não mediante as obras, mas mediante a fé e a graça e o favor de Deus. Pai, nós cremos que o Senhor se fez maldito em nosso lugar. Nós cremos que o Senhor morreu a nossa morte. Nós cremos, Pai, que o seu Espírito, Pai, habita em nós, que é a nossa fonte de vida. Nós cremos, Senhor, que este sangue nos purificou da condenação e da morte, e hoje somos livres para sentar na tua mesa e dizer: Pai, muito obrigado, Senhor, por morrer a nossa morte,
nos libertar do império das trevas, nos transportar para o reino do seu amor. E hoje nós andamos em novidade de vida. Oh Senhor, somos revivados em Ti, somos salvos em Ti, santificados em Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Podeis beber, queridos. Aleluia, 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 aleluia. Exalte, glorifique o nome do Senhor. Agradeça a Ele por morrer a sua morte. É noite de alegria, de obrigado, Senhor. Eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, oh, aleluia! Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Santo,